Boa noite. Se soubéssemos, Pai, perdoai-lhe, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas enfrentarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetuaria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quanto se rende às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja entre nós. A leitura foi bastante interessante quando fala de suicídio, mas podemos também cometer suicídios não físicos, mas morais, né? Então, agora este ano que estamos iniciando, hoje é o nosso primeiro sábado de 2018, estejamos atentos àquelas atitudes que podem nos cortar a vida um pouquinho. Nós remetemos sempre ao modelo que temos, que é o Mestre, que é o nosso guia, o Mestre Jesus, para trilharmos o nosso caminho. Nós sabemos muito bem que não é fácil seguirmos o nosso dia a dia, porque existem muitos obstáculos e provas durante o nosso dia, mas com fé, com o entendimento da doutrina e com o amor, a dedicação, a compaixão, nós podemos seguir em frente. Nesse momento, nessa primeira etapa, nós sempre pedimos por nós. E como estamos iniciando um ano, sempre o ano nos traz esperanças diferentes. A gente faz planos, nós fazemos planos de vivermos um ano, metas para um ano. Mas às vezes esquecemos das nossas metas espirituais. Então que este ano, que este sábado, vamos fazer uma introspecção a nós mesmos e nos determinarmos a sermos cada dia um pouco melhores. Que coloquemos em prática tudo aquilo que nós conhecemos da doutrina, para que possamos, no final deste ano, dizer: valeu a pena. Eu cresci,
eu sou melhor. Então, fechamos os nossos olhos, nos conectamos aos Espíritos iluminados, a Deus, soberanamente bom e justo. Abrimos o nosso coração e agradecemos estarmos aqui, a vida, a saúde, a família que temos. Agradecemos tudo que nos rodeia. E Ele sabe do que nós precisamos. E tudo aquilo que vier a nós, nos vem por necessidade e por merecimento. Então, sempre agradecidos, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Que assim seja. Hoje nós temos a nossa trabalhadora de férias, né? A nossa companheira de doutrina, a Ica, que é residente em Caxias, mas que tem a sua casa de veraneio aqui e nos privilegia, uma vez mais, com a sua explanação doutrinária. Peçamos aos Espíritos de luz que a amparem e a nós também, para que possamos entender tudo aquilo que com tanto amor e dedicação ela nos preparou. Uma boa tarde a todos. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. Falar em reencarnação, no mês de dezembro, eu acho que eu vim todos os sábados nas palestras e achei bem interessante que foi falado sempre no tema Jesus. E hoje eu escolhi o tema reencarnação porque, de uma certa forma, vai completando ou vai nos auxiliando na compreensão de por que nós precisamos reencarnar. E o que é reencarnação? Então, a reencarnação é nascer de novo. Início de ano, renovar, começar, como ela falou na prece, né? Que para a gente fazer a reflexão, para que esse ano a gente possa fazer acontecer, botar os nossos aprendizados em prática. Porque a gente estuda bastante, mas a prática ela é mais difícil. Estudar, compreender, às vezes, é mais fácil. Quando nós colocarmos em prática, aí é que vai fazer diferença. E a reencarnação, então, ela é necessária para que a gente possa fazer novas etapas, novos aprendizados. Sem a reencarnação, nós, só com uma vida terrena, nós não conseguiríamos aprendermos tudo. E assim mesmo, com as várias reencarnações, ainda temos dificuldades. Como foi falado mês passado, né? Jesus já há 2000 anos, e assim mesmo a gente aprende muito pouco, a gente vivencia os ensinamentos de Jesus ainda poucos, né? Mas estamos a caminho. E para que a gente possa, então, aproveitar bem essa reencarnação, eu trouxe uns temas que falam sobre a flexibilidade que vai facilitar a nossa caminhada. Porque nós sermos flexíveis vai facilitar a compreensão da nossa caminhada evolutiva. Se nós fazemos para o corpo físico, a gente é todo feito de juntinhas. Se a gente caminhar muito dura, sem dobrar o joelho,
Se encontrar uma pedra, a gente vai cair. Se a gente caminhar muito mole, se encontrar um buraco, qualquer coisa, a gente vai cair. Então, nós precisamos do quê? Equilíbrio. Prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Ou treinar de tal forma que automatizamos a nossa caminhada. Mas para que a gente automatize essa caminhada, até automatizar, se nós pensarmos, a gente trabalha muito. Cada reencarnação, a gente aprende de novo a caminhar. E a gente sabe que quando é criança, como custa a gente, até nós mães, né, e avós agora, a gente tem que cuidar bastante para eles não caírem, não se machucarem. Então, é um trabalho. Até eles começarem a caminhar, nós temos que auxiliá-los. Mas depois eles vão, e a gente nem presta mais atenção. Eles caminham sozinhos. Assim é na nossa vida. Nós temos que ser flexíveis para podermos vencer a nossa caminhada, ou vencer a nós mesmos. Porque ninguém está aqui para facilitar a vida do outro. Nós estamos reencarnados nesse planeta para facilitar a nossa vida, ou para nós evoluirmos. Isso não quer dizer que nós não precisamos auxiliar os que nos rodeiam. Fora da caridade não há salvação, foi falado no mês passado. No item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu tirei só um parágrafozinho para dizer: Deus criou todos os homens igual pela dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um prejulgue retamente o mal que possa vir a fazer. Já o mesmo critério não é aplicável ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, argumentando com a ignorância de seus efeitos. E isso já faz um chamamento para nós, que cada um segundo as suas obras. Ninguém vai evoluir pelo outro. Embora nós precisamos dos outros para evoluir. Então, se eu tenho um familiar difícil, se eu tenho uma situação conflitante na minha encarnação, ela me é oportunidade de trabalho, de progresso. Como hoje aqui, né? Diz que o presente de aniversário é o trabalho. E que bom quando a gente vê o trabalho. Eu estou lendo um livro, Plenitude, da Joana de Ângeles. É maravilhoso para a gente compreender o sofrimento. Lá fala tudo sobre o que é o sofrimento, por que o sofrimento, quais as classes do sofrimento, da onde vem o sofrimento. É muito bom esse livro, recomendo. Então, conforme nós vamos vivenciando as nossas dificuldades, então com aquele familiar difícil, com aquela situação difícil, ali vai ser a oportunidade da minha renovação. Nascer de novo. Renovar, começar o ano. Novas experiências. E essas experiências, elas são diariamente. Porque a gente sempre pensa que evoluir é fazer uma coisa grande. Mas não é. Só se consegue as coisas grandes começando pelas pequenas. E uma delas, então, é se nós sermos flexíveis. Então, nós vamos conseguir compreender melhor as situações. Ser único. Tomar consciência de que nós somos únicos. Nossa, mas isso até soa como egoísta. Egoísmo. Eu sou única, não tem ninguém igual a mim. É verdade, não tem ninguém igual a mim. Se nós vemos a digital, agora é a íris, né, do olho,
Tem mais uma ciência aí que está comprovando que não tem um igual ao outro. Então, se não tem ninguém um igual ao outro no corpo físico, então são semelhantes, no espiritual muito mais diferente. Por quê? Porque nós não temos só uma encarnação. Aí nós vamos compreender a necessidade da reencarnação. Porque cada reencarnação, imaginem, nós reencarnando, nós vamos ter uma casa nova, uma família nova, situações diferentes, climas diferentes, talvez cidades diferentes, e aí nós vamos reencarnar, sem perder nada daquilo que nós já vivenciamos em outras vidas, ou até nessa. Nós trazemos armazenado em nós tudo aquilo que nós aprendemos, nada se perde, tudo se transforma. E isso armazenado em nós, com uma nova oportunidade, então cada reencarnação, nova família, novo contexto, nova casa, novo isso, novo aquilo, olha quanta coisa nós temos que assimilar. A convivência com seres diferentes, talvez seja da mesma família, de uma outra encarnação, mas agora vem com uma roupagem diferente. Então a gente já pensa que é outra coisa. Mas, até nós compreendermos, entendermos, e aí nas famílias tem as almas gêmeas, né? Ou aqueles que se afinizam mais, porque a alma gêmea não existe, né? Então, aqueles que se afinizam mais, mas sempre, como diz o Raul Teixeira, tem a ovelha lilás na família, que é uma pessoa mais dificilzinha. Ou nós achamos difícil. Porque muitas vezes a pessoa difícil somos nós. E aí a gente quer que todo mundo mude para favorecer a nós mesmos. Então a reencarnação não é por acaso. Tem uma causa. Evolução do ser. E por isso que somos únicos. Porque a nossa bagagem é de cada um. É único. Deus não faz xerox de ninguém. E como unidade, eu tenho obrigação ou dever de me aprimorar, de me renovar, nascer de novo, como diz Jesus. Renascer. A carne da carne, o espírito do espírito. E esse é o que vivifica. Então, é aí que eu tenho que aprender. E outra das causas que a gente pode prestar atenção é no ritmo da vida. Não ser ansioso, não querer as coisas antes do tempo. Porque muitas vezes nós sofremos, deixamos de viver ou deixamos de aproveitar a vida por ansiedade ou por ficar preso lá no passado. Mas essa ansiedade me faz eu ficar lá no futuro e deixo de viver o presente. E nós somos que nem uma árvore. A árvore que nós plantarmos, ela só vai dar fruto quando ela crescer, quando tiver o tempo de crescer, botar galhos, folhas, flores, para ir dar o fruto. E para nós saborear o fruto, ainda temos que esperar a amadurecer. E assim também somos nós. Nós só vamos produzir de acordo com a nossa evolução. Assim, então, nós vamos compreendendo até os relacionamentos com as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente diz assim, mas como é que fulano não viu que aquilo ali não pode ser assim, porque não pode ser assado? Ou muitas vezes assim, mas como é que tu não faz tal coisa? Mas como é que tu não aprende? Mas como é que tu não... Porque cada um no seu tempo. Tem uma amiga minha que diz assim,
Ica, para. Dá um tempo. Me acelerar. Dá um tempo. Cada um vê Deus com o seu conhecimento. Dá uns... Para de quieto. E é mesmo. Cada um vê a vida de acordo com a sua bagagem, com as suas experiências. Então, se eu esperar muito do filho, ou do marido, ou do quem lá que seja, do colega de trabalho, ele só vai dar aquilo que tem. E se eu espero mais dele, o problema vai ser meu. Porque vou ter que trabalhar a frustração, né? Porque os outros não são como eu quero que sejam. Eles são como são. E se eu quero que os outros sejam como eu quero, eu vou sofrer muito. E talvez nem vou ajudar o outro. Talvez aceitando o outro como ele é, ele consiga assimilar aquilo que eu quero ajudar. Ou me ajudarem. Eu sempre falo no outro, né? Parece que eu sei tudo. Mas não é. É vice-versa. É dando que recebemos. Só vamos produzir quando estivermos maduros. Então, uns evoluem mais rápido, outros mais lento. É de acordo com a sua bagagem. Outro item para nós compreendermos a nossa missão é estarmos despertos. O que é estar desperto? Não se escravizar pelo ter. Ser coerente com a situação. Nos preocupamos muito com as coisas de fora. Então, a gente se preocupa com a casa bem arrumada, com os móveis bem bonitos, com a casa, com o carro novo, com não sei o quê. E nos escravizamos tanto pelo ter, que muitas vezes deixamos de viver. Tem uma amiga minha que ela dizia assim, eu vou trabalhar até não poder mais, porque depois, quando eu me aposentar, eu vou passear com minha filha, ela tem um filho só, é viúva. E aí eu vou passear com o filho, porque eu vou aqui, vou ali, fazia muitos planos. Eu disse para ela, olha, tu vai cair do cavalo. Porque se tu esperar esse tempo, o filho não vai querer tua companhia. Experiência própria. Não vai querer. Tu aproveita enquanto ele é pequeno, tu pega tuas férias, tu pega ele e vai. E vai agora. Porque depois... Não, porque daí... Não deu outro. Ela já se aposentou. Ai, Ica, tu tinha razão. Ele não quer ir, tu acredita? Ele quer que eu pague para ele ir. Normal. Então, estar desperto é para isso. Aceitar as situações. E também porque o filho quer viajar sem a mãe, não é porque ele não gosta de nós. É porque é assim mesmo, né? Então vamos compreender que nós também. E olha que no nosso tempo não era tão fácil assim, né? Mas olhar para fora é sonhar. Olhar para dentro é despertar. Estar na lei do equilíbrio. Comer, vestir e se relacionar bem com os outros. Isso é estar equilibrado. É questão de alma. A necessidade. Então, são as necessidades de cada um. Porque muitos têm necessidade de aparência. Muitos não têm necessidade nenhuma. Então, muito desleixados. Qual é a lei do equilíbrio? Essa é a mais difícil, o caminho do meio. E para tudo é a lei do equilíbrio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque nós temos livre-arbítrio. E nessas escolhas, né, é que nós temos que selecionar. Então, as nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? Eu preciso de muito. Lembrando do Chico, né? Chico não precisava de muito para viver bem, né? Vivia feliz em ele mesmo.
Então, quando nós não precisamos de muitas coisas para sermos felizes, porque muitas vezes nós vamos buscar coisas, nos escravizamos, como disse antes, e quando a gente adquire aquele determinado objeto, a gente vê que não fez diferença. E a gente se empenha em buscar outro. E aí a gente não pensa, e a doutrina sempre nos traz, a doutrina espírita nos traz como reflexão, conheça a ti mesmo. Então, vamos fazer a reflexão que ela falou, de pensar, mas por que eu preciso disso? Não estou querendo dizer que a gente não possa buscar os nossos confortos. É claro que a gente tem que buscar os confortos, né? Faz parte. Mas não o exagero. É o exagero. Então, na lei do equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É no caminho do meio. E esse é bem difícil. Mas, nós vamos indo devagarinho e pensando. Porque a cada dia, a cada momento, são as oportunidades que vão aparecendo para a gente se questionar. E aí a gente ter oportunidade de mudança, a transformação, é nesse nosso dia a dia. Por isso nós temos que estar despertas na nossa caminhada. E escolher sempre, o desapego. Nós temos que trabalhar o desapego. Estava falando das necessidades, né? Então o desapego. O desapego é a chave renovadora de nós mesmos. Coisas, né? Todas as coisas mudam. O desapego nos permite renovação, evolução, libertação. E aí eu lembrei, quando eu estava falando escrevendo isso aqui para falar hoje, meio que resumindo, no desapego, o meu pai, nós éramos em 9, e nós tínhamos um roupeiro, que dava esse pedacinho aqui. Tinha uns gavetões embaixo, uns roupeiros bem grandões. E ali tinha a roupa dos 9. Vocês acreditam? Eu hoje não acredito. Mas tinha. Tinha a roupa dos 9. Não, dos 10, porque eu não tinha mais mãe, né? A mãe morreu cedo, mas o pai estava lá também, então tinha roupa de 10. De 10, gente, naquele roupeiro. E eu fico pensando assim, olha, eu não sou muito de... Mas eu acho que um roupeiro desse só pra mim já tá pequeno. E aí, o pai dizia sempre assim, ó, quando a gente ficou já com os filhos, né, e tinha as netas, e tinha tem uma neta, uma sobrinha minha, que é neta dele, né, muito vaidosa. Então, ela tinha muita roupa. E aí, de manhã, ele dizia assim, mas meu Deus do céu, mas essa menina sofre tanto. Mas pra que uma coisa dessa? Se fosse no meu tempo, ela não sofria. E não entendi. Ela disse assim, olha, vocês olham, ele falava ela, olha, vocês olham de manhã quando essa menina levanta. Ela despenca aquele roupeiro em cima da cama, tá tudo amassado e não sabe o que vestir. Por que ela não sabe o que vestir? Porque ela tem demais. E daí ela sofre, ela chora porque aquele não fica bem, porque aquele outro não fica assado, porque não combina, porque não sei o quê. Mas pra que tudo isso? E ele ficava bravo. E eu fiquei pensando, olha o desapego. E ele tinha razão. Pra que sofrimento? Se tivesse menos, não sofria. Porque no meu tempo eu não me lembro de ter sofria porque não tinha que vestir. Mas vestia aquilo que tinha e iria bem faceira. É isso. Então o desapego é isso, gente. Nós sofremos porque não compramos lá o vestido X, mas e aquele que está lá em casa? Porque a gente quer tanto aquele vestido, a gente compra aquele vestido, gosta, chega em casa. Ai, mas não era bem aquilo que eu queria. Teria que dar uma apertadinha aqui, uma soltadinha ali, não sei o quê. Eu fui costureira, sei bem disso. Eu sempre gente lá reformando roupa. Então, se nós praticarmos o desapego, nós não vamos ter esse tipo de sofrimento. Outro sofrimento. Muitas vezes nós temos presa lá no passado. Como assim? Ó, eu e as minhas amigas, né? Eu presto atenção. Não, é exemplo de vida. Porque exemplo de vida faz a gente pensar. Quando eu conto uma vivência, eu não estou querendo contar a vivência do fulano, do Beltrano, do ciclano. Eu estou querendo esclarecer que muitas vezes nós passamos por essa situação sem necessidade. Querem ver? O marido da amiga minha, já da minha idade, um pouco mais, até uns 10 anos atrás, era uma lamúria só. Porque o pai dele não tinha deixado ele estudar. Eu estou com 60.
Ele devia estar com 68. Está com 68. Na época, uns 50. Com 50 anos ainda sofrendo porque o pai não deixou ele estudar. Mas um dia no almoço lá em casa, eu perguntei para ele, mas tá, mas com quantos anos o senhor saiu de casa? Eu saí com uns 16, 17. Mas e daí, quem é que deixou ou não deixou? Mas e por que o senhor não foi estudar? Porque daí eu tinha que trabalhar, porque daí eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Mas então não foi mais o pai. Porque com 18 anos a gente já sabe mesmo que a gente pode pegar e... Quantos tem que trabalham de dia e estudam de noite? Então não é culpa do teu pai, não. Eu me desculpo, mas eu acho que o senhor está sendo masoquista preso lá no passado. Deixa teu pai em paz. Já estava desencarnado o pai, né? Deixa teu pai. Dali um tempo, a esposa dele foi em casa, que ela mais minha amiga do que ele, mesmo. E aí ela disse assim, mas sabe, Ica, que ele ficou bravo quando tu disse aquilo, mas depois nós ficamos conversando, é mesmo, ele disse que é mesmo, eu devia ter ido estudar. E eu ainda, na época, ainda disse, olha, tem a outra vizinha que estava com 48 anos e foi estudar, cresceu os filhos, ela foi estudar. Eu digo, por que o senhor não faz o mesmo? Vai, ainda é tempo. Até que a gente não desencarna, a gente tem que aprender. Por quê? Porque nós reencarnamos e não perdemos aquilo que nós aprendemos. Por isso as pessoas, quando reencarnam, e aí assim, mas tem uma facilidade para matemática, só dá uma olhadinha lá, já sabe tudo. Então ele nasceu com uma facilidade. E por que ele nasceu com essa facilidade? Sim, ele nasceu com essa facilidade. Mas por que ele nasceu com essa facilidade? Porque com certeza, na outra encarnação, ele se esforçou para aprender matemática. Entenderam? Tudo aquilo que a gente aprende fica armazenado. E é merecimento que a gente lembre e facilite a nossa nova encarnação. Por isso a necessidade de nós buscarmos, sim, a transformação. Não importa a idade que tenhamos. Então não ficamos culpando. Quanto mais nós culparmos os outros pela nossa infelicidade, mais distante nós estamos de nós mesmos. Então, se eu der desculpa, não vim hoje porque eu tive problema lá com o fulano, Beltrano, Ciclano, porque o fulano não deixou, porque a gente dá desculpa. Desculpa não tem. Nós vamos ter que responder depois. Então, o desapego, ele é um dos caminhos que vai facilitar a nossa vida. E escolher sempre. Tem coisas imutáveis. O que é? Sou eterno, vou viver para sempre. É do destino. Esse é fatal. Então, eu vou viver sempre. Como assim? Eu não vou desencarnar? Sim, o corpo. Mas o espírito, o eu, vai viver sempre. Sempre. Sou eterna. Isso é uma fatalidade. Ninguém pode mudar. Então, eu vou viver sempre. É a nossa vida. Por isso a necessidade de nós transformarmos, de nós nos melhorarmos. Porque nós vamos reencarnar, e vamos reencarnar, e vamos reencarnar tantas vezes precisarmos, até nós ficarmos, nós vivenciarmos as leis de Cristo. Quando nós agirmos como Cristo, aí vamos reencarnar em outros planetas, né? Então, viver implica em escolher. Mesmo não querendo, deixo o outro escolher, a responsabilidade é minha. Tenho livre-arbítrio. Escolhemos conforme nossa evolução. Então, assim, mesmo que eu passar uma procuração para o outro, mas não fui eu que escolhi. Foi o outro que escolheu para mim, porque eu passei a procuração. Mas quem passa a procuração, a gente sabe, na lei dos homens já é assim. Eu dei o meu aval para fazer o que quiser com aquela situação. Então, eu vou responder por isso. Então, nós não temos. As escolhas são sempre nossas. Porque também,
podem aprisionar o físico, mas o mental não. E é esse que é a essência de tudo. O físico é a roupagem que nós precisamos para nos modificar, usar para a nossa modificação. E cada um escolhe, então, conforme a sua evolução. Cada um vê Deus conforme a sua evolução. Então, lá nos primórdios, lá tinha uma tribo que passava um avião despejando mantimentos, porque não tinha acesso àquela localidade, àquele lugar, e eles achavam que era o Deus de Asa. Então, olha como isso dá bem para a gente entender que cada um vê Deus conforme o seu entendimento. A doutrina espírita, ela vem dissipando essas situações de Deus punitivo, de temor a Deus e essa coisa toda. Então, nós estudando a doutrina espírita, nós estamos tendo a compreensão que é nós com nós mesmos, que Deus não pune ninguém. Deus quer que nós cresçamos, assim como os filhos. Que nós encarnados queremos tanto que as crianças, que os filhos cresçam homens de bem, Deus muito mais, né? Então, nós temos que ter essa compreensão. E o ladrão? Por que o ladrão escolhe roubar? Porque lá no fundo dele, ele acha que é o melhor. Mas como eu li aqui no Evangelho, tudo que se faz, tudo que se planta, colhe. Então, depois ele vai colher. E vai ver que aquilo ali, até ele compreender que roubar não é legal, que não é certo. Assim como nós só vamos parar de fazer as coisas erradas quando nós tomarmos consciência da situação. Enquanto isso, a gente vai atropelando. Refletir profundamente, compreender a necessidade de mudança. A paz interior gera paz no lar, na rua, no quarteirão, no universo. Todos temos uma missão. Não jogar lixo na rua, parece uma bobagem, né? Mas contribui a não contaminar a natureza. Cada um acredita fazer o melhor. Por isso a reflexão. Porque se eu acredito que jogar pedra no outro é o melhor, eu vou continuar jogando pedra sempre. Até eu não levar uma pedrada de volta ou acontecer alguma coisa que eu desperte para que aquilo ali não está certo. Então, a dor, ela é auxílio. A dor é auxílio. Então, nesse livro que eu estou lendo, agora eu lembrei. A dor, ela é necessária para o nosso crescimento, as doenças, essa coisa toda. Mas o sofrimento é opcional. Como eu encaro essa dor? E aí tem duas amigas minhas, que eu lembrei do exemplo. O que é dor e o que é sofrimento? Uma fez cirurgia para estética. Deu complicação, passou muito mal. E depressiva, tá assim, tu liga para ela, tá sempre morrendo, não dá nada certo, tá sempre ruim. A outra, mais ou menos na mesma época, deu câncer de mama. Ela se desesperou. Ontem foi sexta? Ontem foi a primeira quimioterapia dela. Eu liguei para ela e ela disse, eu tô ruim, às vezes queima, às vezes eu tenho umas ânsias de vômito, mas eu tenho certeza que eu vou melhorar. Olha a diferença. Isso é o sofrer. A outra com a dor e o sofrimento. A outra que tem a doença, mas está positiva. Ela está com a doença, mas está acreditando que vai melhorar e não está sofrendo. Então, o sofrimento é escolha nossa. Eu tanto posso pensar, a minha doença, mas coitadinha de mim, e se me entregar, e sofrer, e chorar, e bravejar, não vai mudar. Vai mudar sim. Ou não vai mudar, não. Vai mudar. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Mas se eu buscar auxílio, né? Até tem terapias. Não quer dizer que quem tem doença tem que dizer que está bem, está bem. Não. Tem que olhar para dentro de si. E buscar ajuda até escutar alguém.
aceitar uma ajuda do outro para que me ajude, ser humilde e essa coisa toda. Então vai fazer a diferença. Então, nos permitindo a mudança por fora, né? Quando nós mudamos por fora, nós arrumamos a casa. Quando está muito desorganizado, tem uma psicóloga que diz que, como é que é a tua casa? Se tu precisar de um espeto, onde é que tu vai encontrar? Tu sabe onde é que está? Ele está limpo ou está sujo? Cada um já está lembrando do espeto em casa. Mas, quando nós organizamos o nosso ambiente externo, automaticamente o interno se harmoniza. Então, essa nossa lei do equilíbrio, se nós vivermos uma bagunça, a nossa cabeça também vai ficar uma bagunça. Então, a necessidade de nós organizarmos fora para ter paz dentro. Nos harmonizar dentro. Então, acabamos mudando... Então, se nós permitirmos a mudança por fora, acabamos mudando por dentro também. Fazer a transformação interior contribui com a paz do universo, da rua, da sociedade. Se eu estiver em harmonia comigo mesma, com certeza no meu lar eu não vou ser um peso, mesmo que tenha alguém tumultuando. Agora, se eu estiver agitada, alborotada e briguenta e de mau humor, e mais alguém tiver, vai sair faísca. Pode pegar até fogo, né? Mas obrigada pela atenção. Uma boa noite. No primeiro momento, nós pedimos por nós. E como a nossa doutrina nos ensina que fora da caridade de uma salvação, chegou o momento de cada um de nós fazermos a nossa caridade pelo outro. Então vamos pedir que Deus Pai soberanamente bom e justo ampare todos os que estão necessitando de cura para o seu corpo, de cura para o seu espírito, que tenham a determinação de ser melhores. E vamos pedir que o lugar aonde moramos, com a nossa família, a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, também seja amparado pelas bênçãos dos Espíritos de luz, para que seja um espaço de paz, de amor, de equilíbrio, aonde possamos vivenciar, junto de todos, o melhor para esse mundo em que vivemos. Nós, nesse verão, continuaremos com o passe coletivo. Nós sabemos que o passe coletivo, quem trabalha junto de cada um de nós, são os amigos espirituais, são os espíritos iluminados. Então, agora, nesse momento, eu convido que cada um feche seus olhos e se conecte com a espiritualidade amiga, amorosa, com o Mestre Jesus, com Deus Criador, princípio e fim de tudo, soberanamente bom e justo. E nesse momento, conectados com esta luz de amor, entregamos esse ano que inicia. E Ele sabe do que nós necessitamos. Se necessitamos de cura para o nosso corpo, colocamos na mão do Mestre Jesus esse nosso anseio. Se precisamos de equilíbrio emocional, de paz interior, confiemos dentro daquilo, das nossas necessidades e do nosso merecimento, nós seremos atendidos. E assim dizemos:
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Que assim seja. Nós temos a nossa amiga Ica, que está aniversariando. Então, dos trabalhadores da casa e de todos os participantes que vêm a esta casa, nós desejamos que esse ano que se inicia para ti seja de paz, de saúde, de harmonia, de amor e de trabalho, né? Porque o trabalho nos faz melhor. Obrigada. Tudo de bom para você. Agora eu convido vocês a tomarem água frutificada e eu sempre lembro que no momento de tomar essa água,